Olá pessoal, como vocês estão? Eu vim trazer aqui para vocês uma resenha de um filme que ele é muito especial aí para muitas pessoas, um clássico, História Sem Fim, de 1984. Quem é nascido nos anos 80 aí como eu, vai lembrar muito bem desse filme. Ele passava direto na televisão e é um filme muito assim que mexe com a imaginação da gente, né? Em uma outra época, uma época que não existia internet, não existia celulares, né? Cada família aí tinha no máximo uma TV, então a TV era disputado naquela época, né? Então o filme assim, quando passava na TV, era um evento, entendeu? Era algo, a gente assistiu a chamada na TV, né? Que era o comercial do filme. A gente já marcava ali o horário, o dia, tudo que ia passar e não perdia. E ficava assistindo o filme até o fim, não tinha pausa, não tinha nada. Então era como se fosse um cinema, entendeu? Um cinema em casa. Então eu vou trazer para vocês aqui uma resenha comentando sobre o filme, curiosidades, né? É um filme baseado num livro, né? E a história conta a vida de um garotinho. O nome dele é Bastian. E esse garoto ele tem um trauma, ele perdeu a mãe dele, né, muito cedo. Ele mora com o pai dele, ele é filho único. E o pai dele assim é meio desatento com ele, né? Não, o garoto ele está enfrentando uma perseguição de uns colegas, né, estão perseguindo ele no colégio e tal, na rua. E o pai dele nem está sabendo disso, né? Os garotos ali ficam extorquindo ele, né? Querendo o dinheiro dele, coloca ele numa lixeira. O pessoal chama hoje de bullying, né? E o garoto ali, ele tá nessa situação, entendeu? Ele foge desses garotos ali, ele acaba entrando numa livraria. E dentro dessa livraria ali tem um senhor ali, né, que cuida da livraria, um senhor até bem mal-humorado ali. No primeiro momento ali ele fala que não gosta de crianças e tal. Mas o Basti ali fica insistindo ali em conversar com aquele senhor. E ele acaba descobrindo um livro, né, intitulado A História Sem Fim. E ele acaba ali meio que pegando emprestado, forçado ali, né, o livro, né, deixando até um bilhete ali que vai devolver o livro, né. E ele tá chegando na escola dele e tá tendo até uma prova de matemática, né? E ele acaba matando a aula, ele vai ali para um porão ali do colégio, porão todo empoeirado ali, né? Umas tranqueiras ali. E ali ele é um local ali que ele consegue ficar sozinho para poder ler o livro, né? E aí ele mergulha ali num mundo de fantasia. É um mundo ali com personagens, né, fantásticos, né? E a história é o seguinte: existe um universo chamado fantasia. E esse universo ele é regido por uma princesa, né? Que ela governa esse mundo. E esse universo, fantasia, ele está sendo consumido, ele está sendo destruído por uma força chamada Onada. E essa força está acabando com a fantasia, né? Então ali os seres daquele universo ele faz uma reunião, né, para tentar achar uma solução para o fim do mundo deles. E tem um jovem guerreiro ali que ele se candidata ali a buscar uma solução e até salvar essa princesa. Então ele tem um cavalo que é o companheiro dele, se eu não me engano o nome do cavalo é Artex, uma coisa assim. E esse garoto vai em busca então
né, para salvar a princesa. Então ele passa por várias assim provações, né? Primeiro ele está caminhando assim num vale cheio de lama, né, areia movediça, um local sombrio, escuro ali. E aquele local ele tem um detalhe que ele acaba causando uma tristeza nas pessoas, e as pessoas que passam ali não podem ser dominadas pela tristeza, senão elas vão morrer ali. E tá ali o jovem guerreiro com seu cavalo, e o cavalo começa a sucumbir a essa tristeza, ele vai afundando. E é um momento que traumatizou muitas pessoas, muitas crianças na época. O cavalo ele começa a afundar na areia movediça e o jovem guerreiro tenta puxar o cavalo dele, cada vez mais o cavalo dele afundando naquela areia ali, e aí vai criando um clima de tensão e desespero, até que o cavalo ele acaba afundando de vez e morrendo ali. Olha, para a época é uma cena bem triste, assim, bem impactante. É uma cena que fica na memória para quem assistiu o filme na época, quando era criança, como eu. É uma cena que a pessoa não esquece, entendeu? Bem triste. É a parte bem dramática do filme. Mas aí o garoto também acaba ficando numa situação de tristeza por causa da perda do amigo dele, o cavalo. Só que ele é resgatado pelo Falkor, né, que é um dragão da sorte. Ele é tipo um cachorro, um cachorrinho, um poodle gigante, né? É uma mistura ali de dragão com poodle gigante, né? E aí ele resgata o jovem guerreiro e tal. E aí eles vão passando por vários desafios, até que ele encontra um senhor que ele vem analisando ali a passagem para chegar no palácio ali da fantasia, né? Que ele tem que passar por duas esfinges. E sempre quando um guerreiro ali, um soldado tenta passar por ali, ele acaba sendo morto, porque aquelas duas esfinges elas abrem os olhos e acabam acertando o invasor ali com um raio que acaba matando, né, o invasor. E aí o jovem guerreiro vai lá, muita coragem, acaba conseguindo passar, né, por esse portal. E ali ele encontra uma espécie de um lobo gigante, né, um lobo escuro, né, todo preto. E aquele lobo é meio que a personificação do mal ali, dessa força ou nada que está consumindo aquele universo, que é bem assim, como é que eu vou dizer, bem filosófico isso aí, né? Então ele acaba entrando em confronto com esse lobo gigante, e o garoto consegue matar o lobo, né? E ali ele revela, aquele lobo, antes de morrer, que não tem o que fazer, o nada, ele está consumindo aquele universo ali, né, da fantasia, e não tem o que fazer. Então, enquanto isso, o Bastian, né, o garoto que está lendo esse livro, ele está imaginando tudo isso, mas em certos momentos parece que os personagens do livro acabam citando ele, né, que esse universo fantasia só pode ser salvo através de uma criança, né, uma criança que tem uma imaginação muito fértil, né, e essa criança tem que dar um novo nome para a princesa, né, que governa essa fantasia, né, esse universo. E aí o Bastian acaba pensando, né, mas que estranho isso, será que eles estão falando de mim? Porque até citam ali, os personagens do livro citam que esse garoto ele é perseguido pelos colegas da escola, então ele, é muita coincidência isso, né, mas não pode ser, é só um livro. Então aquele universo, o fantasia, ele acaba ruindo, né, acaba sendo destruído, e fica ali o garoto e o Falkor, né, flutuando ali no meio do nada, ali, no meio dos destroços ali daquele planeta. Só que eles acabam descobrindo ali um local ali onde está o palácio da princesa, eles acabam conseguindo chegar ali. E aí o jovem guerreiro, né, comenta ali com a princesa ali, né, chega triste, né, não
consegui impedir, eu falhei na minha missão, né? E aí a princesa revela que não, ainda existe uma esperança, né? O garoto, essa criança especial, ela tem que dar um novo nome para a princesa, né? Aí o jovem guerreiro diz, mas onde é que está essa criança? E aí ele fica toda uma situação da princesa dizendo, não, ele está observando todos nós aqui, ele observou toda a sua jornada e tal. E aí tem um momento que a princesa fala, enquanto Bastian está lendo o livro, a princesa no livro fala, o nome desse garoto é Bastian. E aí o Bastian, né, ele toma um choque, não, mas peraí, como pode ser isso possível? Não, isso é coincidência. Tem até uma cena do filme que ele atira o livro longe, e diz, não, isso aqui tá indo longe demais. Mas daí ele pega e acaba voltando para ler o livro, né? Porque ele ficou muito curioso como é que vai acabar a história. E aí o universo está sendo destruído ali, e a princesa desesperada, chorando, dizendo, né? Bastian, você tem que dar um novo nome. Só você pode salvar a fantasia. E aí, enquanto o Bastian tá lendo o livro ali naquele porão, tá vindo uma tempestade ali, né? Uma ventania. Começa ali a abrir as janelas daquele porão e o Bastian pega e diz assim, não, então eu vou salvar a fantasia, sim. E ele pega e dá um nome para a princesa, né? Ele dá o nome da mãe dele. Até a princesa fala que era um nome que ele já sabia que ele ia dar, né? E é o nome da mãe dele que ele dá para a princesa, então aí acaba ele ficando de frente com essa princesa e é concedido a ele uma força, né? É tipo um grão de areia, que é o que sobrou daquele universo na palma da mão do Bastian, um pontinho ali luminoso. E aí a princesa fala que aquilo ali é uma força que foi concedida ao Bastian para ele reimaginar todo o universo de fantasia novamente, porque aquele universo ele morreu porque as pessoas pararam de imaginar, né? Pararam de fantasiar. Então por isso aquele universo morreu. Então o Bastian, cada desejo que ele desejava se tornar realidade. E é engraçado que no livro, cada desejo que o Bastian tem é uma memória que ele perde do mundo real, né? Tem bastante diferença do livro para o filme. Então o Bastian pega e o primeiro desejo dele é voar no Falkor, né, o dragão da sorte. Então ele começa a voar naquele mundo de fantasia, ele vê todos os personagens ali, né? Que até então ele estava só imaginando, ele vê real ali, né? Que o desejo dele voltou, né? Voltou àquele universo ali. E aí o Falkor pega e pergunta para ele, você está gostando? Ele diz, estou gostando sim. Quer mais alguma coisa? Deseja mais alguma coisa? Então o Bastian pega e deseja que ele vá até o mundo real dele, né? O nosso mundo, e vá lá atrás daqueles garotos que ficavam perseguindo ele no colégio. Então o Falkor vai lá atrás e as pessoas vendo aquele dragão voador, né? Ficam apavoradas e aqueles garotos saem correndo do Bastian, né? E eles acabam se escondendo lá num beco, dentro da lixeira onde eles costumavam colocar o Bastian, né? Então foi meio que ali uma desforra do Bastian. E o filme se encerra, né? Um narrador dizendo, Bastian fez muitos e muitos desejos, mas isso fica para uma próxima história. E entre os créditos finais do filme. Um adendo aí que o filme ele só contou a primeira parte do livro, né? Da primeira parte do início até a metade do livro, né? Pro meio até o fim ficou no segundo filme, né? Que é um filme que é até interessante, mas não é tão bom como o primeiro, né? Aí a História Sem Fim, o livro original, ele é dividido, né? Entre dois filmes. O primeiro filme conta a primeira parte, do início ao meio, e o segundo filme, A História Sem Fim 2, conta do meio ao fim do livro, né? E aí teve o terceiro filme que foi horrível, né? Foi tenebroso, né? Levaram para um lado da comédia, infantilizado demais, né? O segundo filme é até assistível, ele é inferior ao primeiro, mas ainda dá para assistir, né? Curiosidade também que cada um são uma trilogia, né?
Cada um dos filmes é um ator diferente que interpreta o Bastian, né? Porque devido a um intervalo de 5 a 6 anos de um filme para o outro, então o ator acabava crescendo bastante, né? E aí não tinha mais aquela aparência de garoto, né? Então cada filme é um ator diferente que faz o Bastian. O autor do livro original, ele não gostou da adaptação do filme. Ele até pediu que o nome dele fosse tirado dos créditos dos filmes, né? Ele teve uma boa recepção do público, o primeiro filme, né? Fez um sucesso de público e bilheteria. E recentemente tem notícias aí que a Hollywood quer fazer um reboot, né? Quer fazer uma nova série de filmes aí. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Eu dou nota 9 para esse filme, que é um filme muito legal. Quem não assistiu aí, é uma boa ideia aí, um programa aí para um sábado, um domingo aí à tarde, assistir com a família, com o filho, né? E é isso aí, pessoal. Espero que estejam todos bem e eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui no final do vídeo, né? Meu canal ele não é monetizado ainda, então quem quiser contribuir aí, a contribuição é livre, contribui quem quer, o valor, a pessoa que decide, entendeu? E eu agradeço muito aí. Então, até a próxima.